A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre o quinto livro da Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Depois, na próxima, vamos falar de João e seus livros também. O quinto livro do Novo Testamento, escrito no século I, este título não quer dizer que nele estejam narrados todos os atos dos apóstolos do Senhor. Seu objetivo é mostrar como o cristianismo se estabeleceu entre os gentios pela operação do Espírito Santo. Descreve a história dos evangelhos, descrevendo com grande exatidão e não menos encanto literário o cumprimento da promessa de nosso Senhor de enviar o Espírito Santo para santificar e guiar a igreja, pelo que foi com toda a razão chamado o Evangelho do Espírito Santo. Então, esse livro é considerado entre os teólogos como o livro do Espírito Santo. Foi o começo, depois da ascensão de Jesus Cristo e dos 40 dias que ele ficou aqui em terra, quando foi na festa de Pentecostes, quer dizer, 10 dias depois de Jesus subir para os céus, aí veio o Espírito Santo. Então, começando este livro com as últimas instruções do nosso Senhor aos apóstolos, pouco antes da sua ascensão. Narra, em primeiro lugar, os principais acontecimentos até cerca do ano 42 depois de Cristo, quando Pedro partiu definitivamente da Palestina e depois Paulo, que iniciaram o estabelecimento do Evangelho nos países gentílicos, e a eles se incorporaram os demais apóstolos. A partir desse ponto, os Atos mostram o desenvolvimento da igreja, principalmente pelas viagens missionárias de Paulo, por um período de cerca de 30 anos, da ascensão de Cristo até o segundo ano da prisão de Paulo, limitando-se aos principais acontecimentos que mostraram o crescimento da igreja. Então aí foi o começo da igreja cristã. O livro termina com a pregação de Paulo em Roma por 2 anos, embora preso. Paulo estava preso, mas mesmo assim ele ficou ainda pregando, escrevendo as cartas e dando para Lucas levar as cartas que ele escrevia dentro da prisão. Lucas era seu confidente. No princípio foi Pedro e depois Paulo a iniciar o estabelecimento do Evangelho nos países gentílicos, e a eles se incorporaram os demais apóstolos. O autor não menciona o seu nome, quer dizer, não tem o nome de Lucas mencionado no livro, mas emprega o pronome da primeira pessoa do plural em certos lugares em que mencionara as viagens de Paulo. E por este modo declara ele mesmo, Lucas, como companheiro de Paulo. Quando Paulo realizava a segunda viagem a Troade, Lucas foi seu companheiro até Filipos. Fez a sua terceira viagem indo com ele a Jerusalém e acompanhando de Cesareia até Roma. Então, Lucas acompanhou Paulo na terceira viagem, algumas viagens também, e quando depois Paulo foi preso lá em Roma. Dá-se o nome de Lucas como autor nas tradições da Igreja Antiga, como sendo autor de Atos dos Apóstolos, conforme referência no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. No versículo 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que acolheram. Então aí foi a ascensão de Jesus Cristo. Pela leitura da Epístola de Colossenses, Colossenses 4,14 e Filemão 24, como já mencionado na postagem anterior, no livro de Lucas, eu não vou repetir. Foi atribuído a ele. Então. Outro argumento em favor da autoria atribuída a Lucas é o emprego de termos médicos e os elementos clássicos que se encontram nos referidos livros, bem assim notável conhecimento do Império Romano, indicando tudo isto que seu autor deveria ser homem instruído como médico que era.
O primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos recorda a última entrevista de Jesus Cristo com os apóstolos durante os 40 dias. E bem assim a promessa do derramamento do Espírito Santo e a ordem expressa de pregar o Evangelho até as extremidades da terra, seguindo-se da ascensão às deliberações tomadas pelos apóstolos até o dia de Pentecoste. O livro de Atos dos Apóstolos se divide da seguinte forma. Primeiro, a introdução, que é o prefácio e a ascensão de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. A promessa do Espírito Santo, Atos, capítulo 1, versículo 4 a 8. A ascensão de Jesus Cristo, Atos de capítulo 1, do versículo 9 ao 11. A subida ao cenáculo para orar, Atos capítulo 1, do versículo 12 ao 14. A seleção de Matias, o 12º apóstolo, que foi posto no lugar de Judas, Atos do capítulo 1, versículo 15 ao 26. A descida do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 4. E o falar em línguas, Esse falar em línguas eram as línguas terrenas, Falava, cada um entendia o que o outro falava. O discurso de Pedro, Atos 2, do 14 ao 36. As primeiras conversões, Atos capítulo 2, do 37 ao 47. Aqui foi quando Pedro pregou, e só ali aceitaram Jesus mais de 5.000 pessoas, mais de 4.000 pessoas. E depois ele continuou pregando para mais 5.000 pessoas. A cura do coxo, o discurso de Pedro no templo, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 ao 26. Pedro e João no Sinédrio, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, do versículo 1 ao 31. A primeira comunidade de bens entre os primeiros cristãos, a história de Safira e Ananias, que quiseram enganar o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do 32 ao 37, e no capítulo 5 até o 16. Os apóstolos milagrosamente tirados da prisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 17 ao 42. A instrução dos diáconos, no Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do 1 ao 7. E Estevão, o primeiro mártir, de seu martírio até o apedrejamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 ao 15, e do capítulo 7, de 1 ao 60. O Evangelho em Samaria, Atos, capítulo 8, do versículo 1 ao 25. Felipe e o batismo do eunuco, o etíope, Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. A conversão de Paulo no caminho de Damasco, Atos, do capítulo 9, do 1 ao 18. De perseguidor a perseguido, Paulo, capítulo 9 de Atos, do 19 ao 31. A cura de Enéas e a ressurreição de Tabita, está lá em Atos, capítulo 9, do 32 ao 43. Pedro prega a Cornélio, o centurião, Atos 10, ao capítulo 1 ao 48. Aqui quando Pedro nega de novo agora 3 vezes a Deus. Pedro se justifica perante a igreja por ter batizado Cornélio, Atos 11, do 1 ao 18. O evangelho é pregado aos gentios, Atos 11, 19 a 30. Então aí começou a pregação aos gentios, Herodes manda matar Tiago, irmão de João, Atos, no capítulo 12, do 1 ao 25. Barnabé e Paulo são enviados à igreja de Antioquia. A primeira viagem de Paulo. Então, começar a primeira viagem de Paulo, está lá em Atos 13, do 1 ao 50. Saulo e Barnabé pregam em Chipre. Elimas, tem lá o Elimas, o encantador. Discurso de Paulo na igreja, na sinagoga de Antioquia. O evangelho pregado em Icônio, está Atos, do capítulo 14, do 1 ao 28. Os ritos mosaicos, Atos 15, do versículo 1 ao 35, separação entre Paulo e Barnabé. A segunda viagem de Paulo, Atos do capítulo 15, do 40 ao 41, e Atos 15, 16, de 1 ao 40. Paulo em Tessalônica e Bereia.
Atos dos Apóstolos, capítulo 17, de 1 a 14. Paulo em Atenas, discurso em Areópago, Atos 17, do 15 ao 34. Paulo em Coríntios e Efésio, a volta para Jerusalém, Atos 18, do 1 ao 28. Terceira viagem de Paulo, Atos 19 e 20, capítulo 20, 19 e 20. Paulo prega em Éfeso, Atos, capítulo 19, de 1 ao 41. Paulo visita a Macedônia, a Grécia e volta para a Ásia, Atos, capítulo 20, do versículo 1 ao 16. Discurso aos anciões de Éfeso, Atos, do capítulo 20, do versículo 17 ao 38. Paulo volta a Jerusalém e é preso, Atos 1, o capítulo 21, de 1 ao 40. Discurso de Paulo em sua defesa, Atos, capítulo 22, de 1 ao 29. Paulo perante o Sinédrio, Atos, capítulo 22 ao 30, do capítulo 23 até o versículo 11. Paulo é mandado para Cesareia, Atos, capítulo 23, do 12 ao 35. Paulo no tribunal do governador Félix, Atos 24, do 1 ao 27. Paulo perante Festos, o apelo a César. Então está lá em Atos 25, de 1 ao 17. Paulo perante Agripa, Herodes Agripa. Atos 25, 18 ao 27 e do capítulo 26, de 1 ao 32. Paulo é mandado para a Itália e o navio naufraga. Atos do capítulo 27, de 1 ao 44. Paulo na ilha de Malta. Atos 28, de 1 a 10. Foi quando lá a serpente picou a Paulo, né? Paulo é preso em Roma por 2 anos, né? Está lá em Atos 28, de 11 a 31. Então agora vamos ver as viagens de Paulo. Por onde ele passou? A primeira viagem, ele saiu de Antioquia, passou na ilha de Chipre, e Perge, Listra e Derbe. E voltou, né, de Listra, Icônio, da Antioquia, e Antioquia da Pisídia, Listra e Antioquia. Então, começou em Antioquia e terminou voltando para Antioquia. A segunda viagem, saída de Jerusalém, passou para Samaria, Antioquia, Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Troade, Filipos, Anfípolis, na Macedônia, volta por Bereia, passa por Atenas, Coríntios, Éfeso, Cesareia e termina novamente em Jerusalém. A terceira viagem de Paulo, ele sai da Antioquia, vai para Tarso, para Derbe, para Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, que é na Ásia, Éfeso, Esmirra, Pérgamo, Troade, Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolônia, Bereia, Mitilene. Volta por Coríntios, passa na Acaia, Bereia, Tessalônica, Anfípolis, Filipos, Neópolis, Troade, Assos, Mitilene, Mileto, Rhodes, Patara, Tiro, Ptolomaida, Cesareia e volta para Jerusalém. A viagem a Roma, a última viagem de Paulo. Sai de Jerusalém, passa em Cesareia, Sidom, Chipre, Mirra, Lícia, Rhodes, Quínido, Ilha de Creta, lá em Bons Portos, né, que passou na ilha de Creta, Malta, onde naufraga antes de chegar em Malta, né, ele para lá na ilha de Malta, Sicília, Siracusa, Régio, Itália, Pisole, Três Vendas, final em Roma, onde é preso e continua pregando na prisão, onde Lucas anota seus dizeres e depois foi morto. Nem na Bíblia, nem em outra história qualquer conta explicitamente como ou quando Paulo morreu, mas datam por volta de 67 depois de Cristo, quando Paulo tinha 62 anos de idade. Outros dizem que Paulo foi morto por ordem de Nero, mas nada se tem escrito sobre esse assunto. Então, nós estamos terminando aqui o 5º livro, né, do Novo Testamento, que foi escrito por
Lucas também, né? Não só o livro de Lucas, mas como o livro de Atos dos Apóstolos. Na próxima nós vamos falar sobre os livros de João. O primeiro, o Evangelho, o quarto livro da Bíblia, o Evangelho de João, e depois as 3 cartas e terminando com o livro de Apocalipse. E vamos continuar falando dos escritores da Bíblia do Novo Testamento. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça aí de pôr o seu joinha, né? Você que gostou, né? Compartilha com seus amigos, e você que não é inscrito, se inscreva, que ainda tem muito mais coisas que nós vamos descobrir sobre os segredos da Bíblia. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.